de volta e agora a gente vai falar sobre mesa posta. Vejam como que valoriza um arranjo bonito na nossa mesa posta. São detalhes que fazem toda a diferença na hora de receber seus convidados. Então agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como montar uma mesa. Como eu disse no bloco anterior, aqui a proposta de hoje é uma mesa temática para Páscoa, mas é uma mesa rústica. Afinal de contas, tem gente que gosta desse estilo, né? E tem gente que gosta de estilo mais romântico, com umas cores que a gente chama de paleta candy color, que são os rosas clarinhos, o amarelinho, né? O azulzinho, tom pastel. Então, no próximo programa, eu vou trazer essa proposta para vocês. E hoje eu vou estar falando de uma produção mais rústica. Então, percebam que eu escolhi elementos naturais, elementos rústicos, começando pela essa mesa, que é uma mesa de madeira, e eu não coloquei toalha de mesa, tá? Então, isso já é um ponto forte para o lado mais rústico. Aí eu coloquei o suplá, né? Como eu sempre falo, eu uso muito esse meu suplá, ele é de ratã, a gente consegue fazer vários tipos de produções. Aí um prato verde, por quê? Porque eu tô seguindo a mesma paleta aqui do arranjo, que é o verde, o marrom e o laranja. E eu trouxe também esse mesmo elemento rústico nos talheres, percebam que é com cabo de madeira. Então lembre, a faca sempre do lado direito, com o corte virado para dentro. E o garfo do lado esquerdo. Simples. E eu escolhi esse tom de guardanapo, né, de tecido laranja, porque remete às cores da cenoura. E percebam que é um guardanapo também mais rústico, é um tecido mais grosso, ele tem essas franjinhas. Agora o charme fica por conta desse porta-guardanapo. Gente, vejam que gracinha a orelhinha do coelhinho. E eu vou falar para vocês, eu mesma que fiz esse porta-guardanapo e eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E é um porta-guardanapo tão simples que ele não requer costura e nem cola, somente tesoura e molde. É muito fácil, a criançada pode fazer e deixa a sua mesa ainda mais especial. Agora eu vou falar da taça, vocês já devem ter visto. Essa minha taça eu uso muito. Para quem não sabe, é uma taça na cor âmbar. É um investimento que vale a pena a gente ter, por conta do modelo e principalmente por conta da cor, que é uma cor bem universal. É uma proposta bem simples que eu montei para vocês. Essa proposta, ela tem o garfo, a faca, né, os itens básicos, o guardanapo, o prato e a taça. Mas a gente consegue mudar e deve mudar de acordo com o cardápio. Por exemplo, se eu for servir um vinho, então a gente precisa acrescentar uma taça para vinho, que no caso ela vem logo ao lado da taça para água ou suco. Agora tem a opção da louça branca, que a maioria das pessoas tem, né? Para quem não gosta de um prato colorido, enfim. Então a gente pode colocar, olha só, a louça branca. Você pode manter a cor do guardanapo de tecido tanto no laranja, que nos faz remeter à ideia da cenoura, ou a gente pode colocar um amarelo, olha que graça também, que são cores que tem nas flores. E não existe forma correta, a gente pode colocar dessa forma, dá para inverter, daí lembrando que se você for colocar dessa forma, é só mudar aqui, ó, porque a orelhinha é para quem tá olhando, né? Então a gente senta aqui, ó, e vai olhar para a orelhinha. Tá vendo que graça? Então você pode colocar em cima do prato, tá? Também tá correto. Ou do lado esquerdo, ou seja, ao lado do garfo. Você pode pôr dessa forma, dessa forma. Existem inúmeras dobraduras, tá? Eu apresentei essa forma porque é uma forma mais simples que tem. Uma outra dica que eu gosto de dar, gente, é o seguinte. Vocês percebem que aqui tá quase monocromático, né? Porque nem na louça a gente colocou cor. Então, abuse na escolha das cores, da estampa do seu guardanapo de tecido. Dessa forma, ele traz uma alegria à mesa. Agora eu vou ensinar para vocês um porta-guardanapo que é o maior sucesso nessa época da Páscoa. Por quê? Porque ele é muito simples e muito charmoso. É esse porta
porta-guardanapo que eu utilizei agora nessa produção de mesa que eu mostrei para vocês. Então o tecido que a gente vai utilizar é o feltro, tá? Ele é um tecido mais grosso, acho que a maioria aí de vocês já conhece. Aqui eu tenho essas cores, mas tem uma infinidade de cores que você pode escolher em casas de tecido, tá? E por que ele? Porque é um tecido que quando a gente corta com a tesoura, ele não desfia, então ele não precisa de acabamento, tá? O nosso corte já é o próprio acabamento. E aí um outro item que a gente vai precisar é essa argola. Aqui no caso eu utilizei argola de madeira, tá? Mas tem também várias opções, tem de acrílico, madeira mais clara, mais escura, aí vai do seu gosto. E o principal, que é o molde. Sim, a gente vai precisar de um molde para cortar nossas orelhinhas. Bom, então o nosso molde, ele tem 22 centímetros e meio de comprimento, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vai dobrar o meio de ponta a ponta, né, olha. E esse tanto aqui, tá, que é o espaço entre as duas orelhinhas, ele tem que ter 4 centímetros cada lado. Então quando a gente abre, ele tem 8 centímetros, então é 22,5. Esse espaço tem que ter 8 centímetros e a altura 2,5 centímetros. E o que sobrar, a gente faz o formato da orelhinha de ambos os lados. Coloca o molde em cima do tecido, tá? Coloca alguma agulhinha, o que for para segurar. Vem com a tesoura e corta. Aí ele fica dessa forma aqui, ó. Vendo? Então são os 22,5 por 8 por 2,5. Aí o que a gente faz? A gente dobra ao meio, ó, bem simplesinho. Já vai amassando aqui para fazer um vinco. Certo? Dobrou. Feito isso, dobra novamente, só que de ponta a ponta. Então vejam como ele fica simples. Então, ó, dobramos ao meio, tá? Certifique-se de que o lado fechado esteja para cima. O que é lado fechado? Assim é o lado aberto, tá vendo, ó? Isso não é o correto. O correto é deixar esse ladinho aqui fechado, pro lado de cima. Aí a gente encaixa a nossa argola, vem aqui por baixo e puxa para fazer o nó. Então, ó, puxa aqui, né? E aí a gente puxa essa parte para baixo e traz as orelhinhas. Aí a gente vai ajeitando aqui, ó, puxa um pouco, deixa bem justinho e ó, olhem só, a mágica acontece. Olhem como é simples e como fica super charmoso. É a forma mais simples de porta-guardanapo com o tema de orelhinha, tá? Então, existem formas de acabamento. Você pode colocar essa cordinha aqui, ó, como foi que eu usei, né? Porque eu optei por um estilo mais rústico. Você pode cortar um pedacinho de tecido e colocar dentro da orelhinha, tá? Você pode colocar um pomponzinho, como se fosse o bumbum do coelhinho. Você pode colocar uma fitinha de cetim, coloridinha. Enfim, o acabamento, gente, vai do seu gosto, vai à sua escolha, do estilo de mesa que você vai preparar, tá bom? Então, ó, como eu falei, essa é a forma mais simples para você fazer. Até a criançada sabe fazer. E essa foi uma proposta de mesa posta para sua Páscoa, uma proposta no estilo mais rústico. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo bloco, no Receitas Práticas, eu vou ensinar para vocês a preparar ovinhos de Páscoa, aquele mini ovinho de Páscoa drageado. E é uma receita super simples que a gente consegue fazer em diferentes versões. Então chama a criançada que eu tenho certeza que essa receita vai ser um sucesso.